Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Prazer. Para quem não me conhece, sou Rebeca Costa. É um prazer tê-los aqui comigo hoje. Que Deus abençoe a todos. E vamos começar falando um pouquinho do concurso de Mogi das Cruzes. Nós estaremos conversando em algumas aulas, tá? É um bate-papo. Eu costumo falar que minhas aulas, na verdade, é um bate-papo. Por quê? Para não ficar aquela coisa cansativa, exaustiva, porque não é isso que eu quero dizer com você, longe de mim tal coisa aqui nesse nosso processo de aprendizado. Pessoal, bom, um dos cargos em que eu estou elaborando aulas é para auxiliar de apoio administrativo. Rapidamente, VUNESP. Gente, o edital da VUNESP é um edital que eu gosto bastante, por quê? Porque os editais, na verdade, da VUNESP, eles são muito bem delineados, tá? Então, por exemplo, recentemente eu fiz um preparatório, foi para Campinas, se não me engano, foi para Campinas. E quando você tem aquele edital muito exaustivo, então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, beleza, mas quais os incisos do artigo 5º da Constituição, por exemplo, tá? Então, aqui a VUNESP não. Se a VUNESP te cobra a lei complementar número 82, ele vai te falar direitinho o que ele quer. Lei orgânica do município, ele vai te falar direitinho o que ele quer, o que ele busca de você. Porque ele vai virar e falar assim: olha, eu quero que você estude a lei orgânica do município. Mas ele vai te falar o que ele quer que você estude. Então, tendo esse direcionamento, fica muito mais fácil os nossos estudos, a nossa preparação, eu trazer para vocês aqui questões, enfim, matérias, e assim vai ficar muito bem elaborado. Segundo ponto, qual é a minha metodologia de aula? Bom, como vocês já devem ter percebido, eu sou professora de legislação. Sendo assim, o que acontece? Primeiro, deixa eu fechar aqui, gente, porque está chovendo aqui e está me molhando. Primeiro, eu venho com abordagem do artigo. Então, se é o artigo primeiro, eu vou ler o artigo primeiro. Ai, Rebeca, tem que ler o artigo? Gente, você não pode fazer uma preparação se você não ler artigo. Não existe você. Ai, mas eu quero estudar sem ler artigo nenhum. Olha, você pode até tentar fazer sua prova, mas eu não garanto que vai dar certo. Você tem que passar pelo artigo. Ah, eu vou passar por todos os artigos. Olha, se você estiver com muito tempo, eu te recomendo. Mas, se você é aquela pessoa que fala, eu só tenho ah, 1 hora para estudar por dia, não consigo passar por todos os artigos, faz um filtro. O que mais caiu nas últimas provas? O que mais foi cobrado desse assunto pela VUNESP? Tá bom. Ali você vai filtrando. Depois dessa abordagem de artigos, eu venho com as explicações, discussões, diferenças, etc. E eu sempre reservo a última aula de cada bloco para questões. Então, por exemplo, nessa nossa primeira aula, nós vamos tratar da Lei Complementar número 82, no seu título 2, provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Sendo assim, serão 2 aulas para tratar desses assuntos e a terceira aula são questões. Eu vinha fazendo questões na mesma aula, só que às vezes ficava muito puxado, então deixei só para a última aula. Terceiro ponto. Utilizei a doutrina de direito administrativo da professora Tatiane Palhares, que é da editora Mizuno, que inclusive aqui o Desafiando Concursos tem parceria com eles. Mesmo antes da parceria eu já usava a doutrina, é maravilhosa, é uma editora que eu simplesmente amo. Esse aqui é o direito administrativo simplificado e realmente, gente, simplifica a sua vida. Você vai ver isso agora. Bora lá então? Vamos parar de falar e bora para o que realmente interessa. Aula 1, Lei Complementar número 82. Vamos começar falando acerca do provimento, tá? Ali na sua forma muito geral. Primeiro ponto. A lei vai te dizer quais são os requisitos básicos para investidura em cargo público. Gente, primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui a minha, só um minuto. Deixa eu pegar aqui a minha Constituição, porque eu não dou aula sem minha Constituição. Por quê? Gente, Constituição você tem que ter. Artigo, abra a sua se você está com a sua aí, por favor. Artigo 37 da Constituição, todo mundo. Todos aqui, grande harmonia. Artigo 37, abriu aí? O artigo 37 da Constituição, lá no seu capítulo 7, ele vai tratar da administração pública geral. Para você entender a administração, você precisa. Tudo. Provimento, tudo. Para você entender o que é administração, você tem que estar com o artigo 37 da Constituição aberto.
É obrigatório? Não, mas se você quer ultrapassar os limites do seu conhecimento, eu te recomendo. Vamos lá. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Ou seja, pode ser que determinado cargo ele venha te exigir um a mais, tá? Então, por exemplo, questão da CNH, vamos imaginar. Então, aqui são os requisitos básicos. Então, qual é o basilar que eles vão te pedir em uma investidura em cargo público? Isso já caiu em prova da VUNESP, inclusive eu trouxe para vocês. Inciso primeiro, 1. Nacionalidade brasileira. Cuidado, porque eles colocam brasileiro nato. Cuidado, é nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações tanto militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, ou seja, aquele cargo específico. 5. A idade mínima de 18 anos. E cuidado, que eles costumam colocar a idade mínima de 21 anos. A idade mínima... Não, idade mínima de 18 anos. Nada de dificuldade aqui. E 6. Aptidão física e mental. Aí vem o parágrafo único te dizendo que as atribuições do cargo, elas podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Foi o que eu falei para vocês. Não quer dizer que a lei vai te trazer aquele rol de 6 incisos que ela não pode te cobrar, que para aquele cargo específico não pode te cobrar outra exigência. Você precisa entender que esse rol, ele não é taxativo, ele é exemplo, na verdade, esses aqui, né? Seria um rol, pode dizer assim, seria um rol exemplificativo. Ou seja, além desses requisitos, outros estabelecidos em lei que venham justificar tal exigência podem existir, tá? Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Rebeca, o que é provimento? O que significa provimento? Gente, acho que eu até trouxe aqui no material para vocês. Nós temos formas de provimento. Nós temos o provimento originário e derivado. Se eu falo do provimento, é a forma de ingresso na administração. Eu fiz o concurso público, passei. Primeira forma de investimento, originário. Por quê? Porque é a primeira vez que a pessoa vai estar na administração. Comumente, nós falamos que é o primeiro contato da pessoa na administração. Derivado é quando a pessoa ela já passou pela administração pública. Ou seja, de alguma forma, ela já teve contato com a administração. Não é a sua forma originária. De algum modo, ela já passou pela administração pública, tá? Por isso que fala derivado. Artigo 7º. A investidura em cargo público, ela ocorrerá com a posse. Cuidado, 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 que isso daqui cai em prova. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação? Ocorre com o provimento? Não, ocorre com a posse. Cuidado, que acho que eu até trouxe uma questão em uma aula específica que fala sobre isso. Mas, antes de nós continuarmos a entender esses pontos, alguns conceitos precisam ficar muito bem claros na nossa mente. O primeiro conceito muito importante que nós precisamos entender é o conceito de agente público. O que é agente público? Tá? Porque é muito fácil. Fulano é funcionário público, fulano é agente público. O que é? Quais são essas definições? Primeira delas. Dentro do agente público, é como se o agente público fosse uma espécie, tá? Gênero, perdão, e você tivesse suas espécies. Primeira delas, agente público é aquele que vai exercer algum tipo de função política. Exemplo, os membros do MP.
Os particulares em colaboração com o Estado. São aqueles que, mesmo sendo particulares, eles vão ter alguma colaboração com o Estado, mas não deixa de ser particular. Quer um exemplo? Os mesários e jurados. Ou seja, são particulares, mas mesmo prestando alguma colaboração com o Estado, não deixa de ser particular. E nós temos, dentro dessa definição de agente público, o servidor estatal, que são aqueles temporais, que nós sabemos que é quando é uma medida muito extrema, tá? Os seletistas, que nós vamos ver mais à frente, que são aqueles que eles mantêm uma colaboração com o Estado, porém no regime seletista, ou seja, CLT, então você tem um contrato, e os estatutários, que são os funcionários em si, tá? Aquele que passa no concurso, aí tem o seu estatuto, etc. Nós precisamos entender isso porque se eu não entendo isso, se eu não entendo que existem servidores seletistas, eu não vou entender o que é emprego público. Se eu não entender o que são servidores estatutários, eu não vou entender o que são esses cargos estatutários. Se eu não entender que existem particulares, eu não vou saber quem são esses mesários e quem são esses jurados. Primeiro ponto. Eu tenho que saber que existem servidores temporais, seletistas e os estatutários. Se você não entende o seletista, você não sabe que eles não possuem estabilidade. É isso mesmo. E isso já foi cobrado em prova. O Nesp trouxe, eu trouxe para vocês lá na nossa aula de número 3. Então, existem conceitos que você tem que ter gravado aqui, senão você não vai conseguir responder. Tá? Outro ponto. Provimento. Eu já falei com vocês. O provimento originário, então, é aquele primeiro contato com a carreira. O provimento originário se dá apenas com a nomeação. Por quê? Porque a primeira forma de ingresso na administração pública você tem com a nomeação. Já o provimento derivado é uma decorrência da existência de um provimento originário anterior. Oi? Presta atenção. Joãozinho, ele estava na administração. Só que aí, o cargo dele foi extinto, enfim, aconteceu alguma coisa. Ele ficou lá, esperando outra vaga, ficou lá, à disposição. Ele é realocado para um outro cargo. Aí eu te pergunto, Joãozinho está na administração? Sim, ele está. Deixa eu arrumar minha luz aqui, gente. Ele faz parte da administração. Só que ele não faz mais como originário, ele faz como derivado. Por quê? Porque ele já esteve lá atrás. Só que aí ele retornou. Só isso. Pulando para o artigo 8º, ele vai nos dizer que são formas de provimento, ou seja, são formas de ingresso na administração. Se eu falo que são formas de provimento, eu falo que são formas daquela pessoa ingressar, entrar no cargo público. Gente, deixa eu mudar aqui meu microfone de posição, pronto. Ok? Deixa eu ver, tá certinho. Primeira forma de provimento, nomeação. Nomeação é originário. Por quê? Porque é o primeiro contato que aquela pessoa está tendo na administração. Fechou? Nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Primeiro contato. Já a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, o aproveitamento e a recondução são formas derivadas. Por quê? Porque presunção, né? A realidade. Já houve um primeiro contato. Então, todos esses meios aqui, entenda uma coisa. Do inciso 2 até o inciso 7º, melhor dizendo, todos esses 7 incisos aqui, do 2 ao 7,
Todos esses, a pessoa já passou pela administração. Por isso que a forma é derivada, porque deriva de algo. Ou seja, deriva do contato que ela já teve com a administração. O inciso 1, que é a nomeação, a pessoa nunca teve contato com a administração. Ou seja, é o primeiro contato que ela tem com a administração. Rebeca, mas aí, o que é cada um desses? Vamos lá, bora entender. Nomeação, primeiro provimento na carreira. Promoção, provimento derivado Opa, deixa eu mudar a caneta, porque essa caneta aqui, acho que é melhor essa aqui. Derivado vertical. Ok? Vertical. Readaptação. Provimento derivado horizontal. Ou seja, horizontal. Significa dizer que, nesse caso de readaptação, eu tenho o caso do servidor que sofreu alguma limitação, seja física, seja mental, e ele é readaptado para assumir cargo compatível. Mas cuidado. Primeiro ponto. E aí vem lá pega a sua Constituição, pega aí sua Constituição. Quero você com a sua Constituição, hein? Se não tiver aí, pode abrir lá no Planalto, tá lá no Google, tá? Olha lá, Constituição Planalto. Deixa eu ver aqui. Pera. Deixa eu procurar aqui. Primeiro ponto que nós precisamos entender. Ai, gente. Não. Tá, depois eu encontro aqui. Primeiro ponto que nós precisamos entender. Readaptação. O que a VUNESP já cobrou? A readaptação, o servidor, ele sofre alguma limitação física vedada mental. Mentira! Readaptação. O servidor sofre alguma limitação, seja ela física, seja ela mental. Segundo ponto, readaptado para um cargo compatível com aquele que ele exercia. E a remuneração é o mesmo do cargo anterior. Cuidado. Eu até estava procurando aqui, gente, mas me fugiu aqui agora. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ai, gente, me fugiu aqui. Tá, depois eu encontro. Eu trouxe a questão e depois eu encontro para vocês. É. Aqui, ó, achei, pera. Não achei. Depois eu procuro para vocês, a gente já perdeu muito tempo aqui. Ok? Então, readaptação, acho que já caiu. Pelo que eu vi, que eu trouxe, já caiu algumas vezes. Acho que umas 3 questões as que eu vi caiu. Reversão. Volta. O servidor aposentado tendo limite de reversão dos 70 anos, no caso de aposentadoria compulsória. Reintegração é a volta do servidor que ele havia sido demitido, ou seja, o ato é anulado, seja por via administrativa ou judicial, e gera direito de indenização pelo que deixou de ganhar. Ou seja, vai reintegrá-lo. É aquele servidor que tinha sido demitido, aquele ato de demissão ele é anulado, seja por uma via administrativa ou seja pela própria via judicial, e gera o direito de indenização por aquilo que ele deixou de ganhar neste tempo que ficou demitido. Aproveitamento. O aproveitamento é o caso do cargo do servidor estável, ou seja, é o servidor que passou pelo processo todo do estágio probatório, ganhou sua estabilidade. Se caso esse cargo for extinto ou ele for declarado desnecessário, aquele servidor ele fica em disponibilidade, ou seja, não é assim, você ficou, o seu cargo já era, não existe mais, tchau, tchau, vai arrumar outra coisa para você fazer. Não, ele vai ficar em disponibilidade. Recondução é a volta do servidor ao cargo anterior, só para servidor estável, tá? Bom, artigo 9. O artigo 9, ele vai
começar a dizer acerca da nomeação. Ele vai nos dizer que a nomeação ela far-se-á, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Então, é aquele servidor que está em cargo efetivo, tá? Em comissão, inclusive na condição de interino, quando se tratar de cargo em virtude de lei, que deva, sim, ser provido. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que a nomeação eu tenho para caráter de cargo efetivo e cargo em comissão. O artigo 11, dando uma puladinha, ele fala do concurso público. Cuidado, que dá para fazer uma pegadinha bacana. Principalmente no artigo 12. Artigo 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, nós sabemos disso, né? Conforme dispuserem a lei. E o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato, então, obviamente, ao pagamento do valor fixado no edital, então, obviamente, e quando indispensável seu custeio, ressalvadas as hipóteses de isenção. Aí você sabe, tem todo aquele processo do período de pedido de isenção, e aí vem selecionando quem teve e não teve o pedido deferido, quem teve o pedido indeferido, todos esses pontos. Artigo 12. Cai e cai muito. O concurso público ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Cai em prova? Cai. O concurso público terá validade de até 1 ano? Não. 3 anos? Não. E aí tento até confundir em relação ao estágio probatório. Cuidado. 2 anos de validade, podendo ser prorrogado por uma vez por igual período. Bom, e aí, para entendermos de forma mais exemplificativa o que seria o servidor estatutário, o que seria o servidor seletista. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando eu falo dos estatutários, eu estou falando daqueles que são nomeados para exercerem um cargo público. Não existe contrato e todos os direitos estão prefixados na lei, ou seja, no seu respectivo estatuto. Deixa eu até pegar aqui. Ui, gente. Ó, nós temos a Lei 8.112 de 90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis. Aqui é o estatuto. Aí cada município, enfim, vai ter no seu. Mas o estatutário, onde estão dispostas as suas formas de atuação, os seus direitos, os seus deveres? É em contrato? Não, não é em contrato. Já os seletistas são aqueles contratados, não são nomeados, são contratados. Seus direitos e as suas obrigações estão em um contrato, não estão na lei, estão em um contrato. E a CLT estabelece aqueles direitos mínimos. Ou seja, os seletistas são detentores de emprego público, enquanto os estatutários eles são detentores de cargo público. Preciso entender isso? Precisa diferenciar esses dois. Cobra. Cobra. Pior que cobra. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Cansei da caneta. O prazo de validade do concurso e as condições, parágrafo 1º, tá? Da sua realização serão fixados na onde, gente? No edital, que vai ser publicado nos termos da lei. Parágrafo 2º. Poderá ser aberto novo concurso, ainda que houver candidatos aprovados não nomeados, ou seja, você tem aprovação, mas você não teve a nomeação. E cuidado, porque a aprovação no concurso não gera esse direito de nomeação.
garantindo-se a prioridade destes sobre os novos concursados. Então, obviamente, tá? Você vai ter essa prioridade. Isso também já foi cobrado em prova. Parágrafo 3º. As pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas as atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência, no qual você tem reservado o percentual de 5% nas vagas oferecidas no concurso. Aqui é muito tranquilo, são informações muito tranquilas que não geram dúvida. Posse e exercício. Também é cobrado posse na sua prova. Gente, o que é a posse? Olha aqui que vai me dizer o artigo 3. A posse dar-se-á pelo quê? Pela assinatura do termo no qual deverão constar competência, dever, responsabilidade e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Ok? Que não poderão ser alterados unilateralmente, ou seja, não pode ser alterado por apenas uma das partes, tá? Ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Como assim? Em regra, você não vai ter alteração do termo de forma unilateral, ou seja, eu e a administração. Em regra, eu ou a administração, então vamos supor, a administração não pode mudar algo sem eu saber, unilateralmente, ela não vai fazer isso. Salvo, ou seja, exceto os casos de ofício. Como assim? Aqueles casos que é inerente da administração pública fazer sem me consultar. Atos de ofício. É aqueles atos que a administração sabe que ela pode fazer. Salvo esses casos, você tem a regra dessa forma. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 5 dias úteis, contados da publicação do ato de provimento. Ok? Posse, 5 dias úteis, contados da publicação do ato de provimento, ou seja, a forma de ingresso daquela pessoa. Então, vamos imaginar que a publicação saiu numa quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Parágrafo 2º. Em casos especiais e a critério da administração, ou seja, em casos especiais, são em todos os casos? Não. São em casos especiais. O prazo do parágrafo 1º, ou seja, esse prazo de 5 dias, ele pode ser prorrogado por igual período uma única vez. Tá? Ou seja, você pode ter uma prorrogação uma única vez em um caso especial, excepcional. Regra são 5, a posse ocorre 5 dias úteis contados da publicação do ato de provimento. Exceção, em casos especiais eu posso ter a prorrogação desses 5 dias por igual período por uma única vez. Parágrafo 3º. A posse, ela pode ocorrer, deixa eu mudar aqui minha caneta. Ela pode ocorrer mediante uma procuração específica. Procuração é quando eu dou a uma pessoa autonomia para fazer algo em meu nome, tá? Parágrafo 4º. Só haverá posse, eu só tenho posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Ou seja, eu só tenho posse. Opa, eu ia escrever originário, mas acho que não vou conseguir. Ou seja, eu só tenho posse dos cargos de provimento originário, ou seja, nomeação. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor ele vai apresentar uma declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e uma declaração quanto ao exercício ou não de um outro cargo, emprego ou função pública. Ou seja,
ele vai apresentar uma declaração dos seus bens e uma declaração se ele, quanto ao exercício ou não de um outro cargo, emprego ou função pública, ou seja, se ele exerce um outro cargo, um outro emprego ou função pública. Parágrafo 6. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos no parágrafo 1º e 2º parágrafos, ou seja, 5 dias e, em casos especiais, prorrogação por um igual período. Nesse caso, torna-se sem efeito. Pulando para o artigo 14, ele vai nos dizer que a posse em cargo público, ela depende de uma prévia inspeção médica conforme critério estabelecido pela administração pública. Então, para tomar posse, eu preciso de uma prévia inspeção. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, tanto físico e mentalmente, para o exercício daquele cargo. Ou seja, por isso que você precisa dessa prévia inspeção, para que você tenha a posse, porque se você não tiver uma aptidão física e mental para aquele cargo específico, você não tem posse, tá? Artigo 18. Ao entrar em exercício, tá, entendi. Então já tem a posse, já entrou em exercício. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo, ele vai ficar sujeito ao conhecidíssimo estágio probatório por período de 3 anos, tá? Deixa eu até ver aqui, gente. Deixa eu fechar minha câmera aqui um pouquinho. Deixa eu olhar uma coisinha aqui pra vocês. Gente, não tô conseguindo achar aqui. Depois eu mostro, gente. Depois eu mostro. 3 anos do estágio probatório. Durante esse estágio probatório, o que vai ser observado? Porque o estágio probatório é o seguinte. Vamos em regra, tá? Foi aprovado em concurso. Presume-se que aquela pessoa está apta a exercer aquele cargo? Não, qualquer pessoa pode fazer a prova, qualquer pessoa pode passar. Então, o estágio probatório é aquele período em que a pessoa ela vai estar sendo observada. Ou seja, o que vai ser observado? A sua assiduidade, a sua disciplina, a sua postura ética, compromisso e dedicação, a sua responsabilidade, a sua eficiência no trabalho, a qualidade do trabalho e a capacidade de iniciativa. Ou seja, perceba que o que vai ser analisado são, assim, eu diria que pontos muito delicados, ou seja, disciplina. Para eu estar gravando essa aula para vocês, eu tive que ter disciplina. Porque eu tive que tirar um tempo para fazer material, eu tive que tirar um tempo para gravar. Ou seja, são coisas muito do cotidiano do ser humano em si, não só daquele que passou em um concurso, tá? A estabilidade. Bom, o artigo 19 ele vai dizer que o servidor que ele estiver habilitado em concurso, estiver empossado do cargo efetivo, no exercício público, completou os 3 anos de efetivo exercício, você tem a garantia da estabilidade. E o servidor, ele só vai perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, quando, no caso, né, quando houver esses 2 meios ou um desses, você tem assegurado a ampla defesa. Então, o servidor, obviamente, ele vai ter o direito de se defender. Então, obviamente, gente, por favor, garantia constitucional, ele vai se defender, tá? Parágrafo único. Extinto. Então, se o cargo foi extinto ou foi declarado desnecessário, o servidor estável ele vai ficar em disponibilidade, ou seja, ele não vai perder a sua qualidade de servidor. Olha, o negócio é o seguinte, o seu cargo foi extinto e você vai agora desaparecer da administração da instituição. Não. Ele vai ficar em disponibilidade, disponível para algum cargo, com uma remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em um outro cargo. Aí você tem hipóteses, enfim, etc. Fechou? Bom,
próxima aula, nós vamos tratar da vacância, remoção, redistribuição e substituição. Fechou, pessoal? Muito obrigada, que Deus abençoe, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!